conversar com o Felipe Killing. Mais de 100 ONGs, aliás, mais de 130, pedem o fechamento da empresa privada que faz a distribuição de ajuda humanitária em Gaza. Conta pra gente aí que embrolho é esse, Killing. Bom dia pra você. E aí, Megali, tudo bom? Bom dia a Tudo você, beleza? Sheila, Carla, a todos que nos acompanham. Pouco mais de um mês de operação, já são cerca de 500 palestinos mortos em filas tentando buscar ajuda humanitária e mais de 4 mil feridos. E já está provado que esse sistema não está funcionando. Essa é uma fundação, mas é uma empresa privada que tem o apoio de Israel e também dos Estados Unidos, mas mais de 130 ONGs já falaram para que essa fundação não pode mais atuar em Gaza. Até porque são apenas 4 pontos de distribuição de suprimentos. E um deles, inclusive, foi fechado, tá? Eles estão reconstruindo outro para mais de 2 milhões de civis. Muitos precisam andar horas e horas ou pegar um carro numa jornada perigosa onde há bombardeios. Você impede, por exemplo, que mulheres gestantes, idosos ou crianças fiquem numa fila ou caminhem tanto para conseguir pegar alimento. Quando teve o primeiro cessar-fogo, aliás, o cessar-fogo no começo do ano entre Israel e Hamas, a ONU organizava ali mais de 400 pontos de distribuição de ajuda humanitária. Israel afirma que o Hamas se aproveitava, roubava ajuda humanitária, e que esse é um esquema que eles fazem para impedir que os suprimentos abasteçam o Hamas, mas mesmo assim muita gente questiona essa versão e, claro, não dá para você questionar as imagens. São pessoas famintas precisando de suprimentos e 4 pontos espalhados pela faixa de Gaza realmente são pouquíssimos. O governo americano ele afirma que injetou mais 30 milhões de dólares e contesta também muitas acusações. E na semana passada, o jornal Haaretz, que é de muita tradição em Israel, veio com uma denúncia estarrecedora, inclusive citando entrevistas com soldados israelenses, alegando que eles recebiam ordens para atirar para matar em algumas pessoas que estavam na fila. Então o governo de Israel chegou a investigar, reconhece que aconteceram algumas mortes, alguns bombardeios, e está revendo, mas até agora não há o nome de nenhum culpado, nem não há o anúncio de nenhuma mudança no protocolo. Enquanto isso, são milhões de palestinos passando fome. Num momento em que existe uma pequena luz no fim do túnel. O Donald Trump ele tem pressionado por um cessar-fogo e libertação dos reféns, e ao que tudo indica, Benjamin Netanyahu vai para Washington na semana que vem. Alguns oficiais falaram com a imprensa internacional sob condição de anonimato que na segunda-feira aconteceria esse encontro. E o que os Estados Unidos já colocaram na mesa seria um cessar-fogo de 60 dias, a libertação de reféns, os vivos e os mortos, e um compromisso para que se tenha um cessar-fogo permanente. Mas vale destacar um ponto político. O Benjamin Netanyahu ele fica se estendendo nessa guerra justamente para permanecer no poder. O governo dele depende de uma base da extrema-direita que quer a continuação do que acontece na faixa de Gaza, desse massacre. Ele agora tem reagido um pouquinho nas pesquisas, sobretudo após o ataque no Irã, né, que foi um fato que ele imaginou que poderia ter um aumento maior nas pesquisas, mas está reagindo. Se ele entender que se convocar uma eleição agora ele ganha, aí sim é vantajoso para ele fazer o cessar-fogo na faixa de Gaza, diminui a pressão internacional, convoca eleições, ganha e permanece no poder. Mas as pesquisas não estão claras ainda. De fato, o que aconteceu contra o Irã, que é o inimigo histórico de Israel, ajudou um pouquinho na popularidade dele, mas depende também desse elemento político para a gente conseguir pôr fim ao massacre na faixa de Gaza. O Killing, trocando completamente de assunto, estava hoje de manhã vendo uns sites britânicos, e aí, numa página de esportes lá, um colunista questionava, por que o príncipe William não foi representar o nosso país? Porque o Rei Charles também já tem certa idade, né? Você não vai ficar exigindo que ele atravesse um oceano inteiro para ver um campeonato de futebol ainda, e tá né? se tratando. Sim. Por que o príncipe William não foi nos representar lá na Copa do Mundo nos Estados Unidos? Vários times britânicos, né? Inclusive passando maus bocados. Aí o City eliminado, o Chelsea perdeu pro Flamengo. E aí eu fiquei curioso, falei, será que o príncipe William gosta de futebol? Cara, pra mim a grande surpresa não é que ele gosta. O cara é um torcedor fanático do Aston Villa. E aí eu encontrei essa série de fotos aí do cara na arquibancada, junto com o filho, torcendo pelo Aston Villa, e ele larga a mão da pose de futuro rei, né? Ele é torcedor. Ele só falta tirar o terno e girar. Uhum. Né? Tem cara de quem xinga juiz.
adversário, de quem fala quebra ele. Cara, o príncipe William, é a primeira vez que eu vejo esse príncipe aí numa pose meio gente como a gente, sabe? Pelas imagens, ele conseguiu transferir para o filho também a mesma paixão, né? E tem os mesmos dedinhos gordinhos do Rei Charles. Ô, Quilin, é um cara querido aí pela população? O príncipe William, ele é querido, muito mais querido, inclusive, do que o Rei Charles. E muita gente chegou a fazer uma petição para pedir que a coroa da rainha pulasse o Charles e fosse direto para o príncipe William. Sacanagem, o Charles também só se ferra, hein, cara? Só se ferra. Ele não é carismático, esperou 74 anos, mas ele não é um rei muito popular. Mas só que a sucessão da monarquia não depende de popularidade ou não. E aí tem uma curiosidade sobre ele torcer para o Aston Villa. Mas por que o Aston Villa, não o Manchester United, o Chelsea? E aí ele disse que quando ele foi para a escola, todos os amigos dele torciam ou para o United ou para o Chelsea. E ele queria ser diferente e escolher um time ali na metade da tabela para justamente dar mais emoções, essa montanha-russa de emoções que só o futebol é capaz de proporcionar. E ele nasceu em 82, também um ano que o Aston Villa ganhou a Copa Europeia, né, equivalente à Liga dos Campeões. E aí ele encontrou esse laço e por isso torce para o Aston Villa, que na temporada passada foi muito bem. Eu, como corintiano, não sei o que é isso, torcer para um time de meio de tabela, que dê muitas emoções, mas talvez legal você possa falar um pouco dessa experiência. Sabe. Nos últimos anos a gente tem sabido exatamente como é que é isso, Quilin. Quilin tá torcendo para os brasileiros no Mundial, Quilin? Não, né? Então. Não tô torcendo. Mas se bem que eu estava falando antes de entrar no ar esse ano, o Tottenham ganhou a Liga Europa, o PSG ganhou a Liga dos Campeões, acho que o Racing, né, a Sul-Americana, São Paulo, a Copa do Brasil. Será que vai acabar o jejum do Palmeiras no Mundial? Não. Tem coisas incríveis têm acontecido, né? Coisas que nunca aconteceram antes. Nunca aconteceram antes, como diz o sábio, tem morrido gente que nunca morreu antes. Exato. E o Quilin volta amanhã com outras informações. Até, Quilin. Valeu, até mais.